Então, galera, agora a gente vai conversar sobre educação, instrução e ensino, tá? Educação, instrução e ensino vai ser o que a gente vai conversar nessa parte aqui. O que vai acontecer agora? A gente falou em termos gerais, né? No bloco anterior, a gente conversou sobre o que é a pedagogia, onde ela está incluída, como é que se processa, de onde é que sai o meu conteúdo, tudo mais. Mas agora eu preciso entender um pouco mais o que é a educação, o que é o ensino e o que é a instrução, tá? Entender para eu poder saber como eu vou fazer isso quando eu tiver que dar minha aula ou como eu vou melhorar as aulas que eu já dei, tá? Então, para isso que nós vamos discutir agora esta parte. Deixa eu compartilhar com vocês, já dei início os slides, e aqui a gente vai precisar debater um pouquinho mais. Eu sei que vocês gostam muito de debater, então a gente vai precisar debater um pouco mais, mesmo que seja por escrito, tá? A gente vai conversar sobre esses 3 itens aqui, ó. O que é a educação, o que é a instrução e o que é o ensino. É sobre isso que nós vamos conversar. Lógico que agora, pegando todos os subsídios do bloco anterior, nós vamos falar isso baseado na educação física, tá? Nós vamos tentar entender isso dentro da educação física. Basicamente, aqui eu fiz um gráfico para a gente entender. E eu vou dizer para vocês, a fonte, tá? Libânio, 1994. Vocês sabem que está aqui a fonte embaixo, quando vocês precisarem estudar melhor. Instrução está dentro do ensino. E o ensino está dentro da educação. A educação é um termo mais amplo de tudo o que acontece. O ensino está dentro da educação porque, digamos assim, ela é uma forma de instrução, só que ela é dentro de uma metodologia. Ela tem métodos, tá? E é assim que ela se constitui aqui. E nós temos a instrução, que estaria dentro desse ensino. Pensa comigo assim, nós temos a educação formal e a educação não formal. O que é educação formal, professor? Educação formal é o que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos na universidade buscando conhecimento para que a gente consiga atingir o nosso objetivo final, que é ser bons profissionais da área de educação física, bons professores. Então, a educação, ela pode ser formal, que é o que está acontecendo com vocês aqui, e ela pode ser informal, tá? Quando a gente não está dentro de um estabelecimento de ensino, quando a gente não está ligado a um estabelecimento de ensino. Então, alguém pode me citar aí, para ficar gravadinha a voz de vocês bonitinho, participando, um exemplo de educação não formal? Um de cada vez. Alguém sabe um exemplo de educação não formal? Estou esperando. Acho que eu vou ter que interromper para ver se tem alguém escrevendo lá no chat. E aí, galera, o que seria para vocês um exemplo de educação não formal? Vamos lá, Jéssica, o que é um exemplo de educação não formal? Cristiane, o que é um exemplo de educação não formal? Oi. Fala, Bianca. Eu vou dizer que eu não sei, mas eu procurei no Google aqui. Aí dizia, tipo, visitas, museus, zoológico, bibliotecas. Não sabia mesmo. Não sei se está correto também, mas foi o que eu coloquei ali. Tá, mas vamos tentar mudar a ideia para te entender assim. Tá, não tá errado, tá certo, tá? Mas não é bem o ponto que eu queria. Eu queria perguntar para vocês assim. Vou aprofundar um pouquinho mais. Ensino formal e ensino não formal. Vocês acham que a família, ela educa ou não? Sim. E a família tem um sistema, ela é um ensino formal ou ensino não formal? Ah, entendi. Tá, e seria não formal. Tá, e vocês acham que, vamos colocar assim, a convivência com teus vizinhos, ela educa, ela ensina? Creio que sim também. E isso é uma educação formal ou não formal? Não formal. Então a gente começou a pegar, entendeu? Uhum. Então, o jogo de futebol que a gente faz, talvez, nos domingos ali no pátio da escolinha, com os amigos, ou o jogo de vôlei, ou o jogo de handebol, ele acaba nos ensinando alguma coisa de forma não formal. Concordam? Sim ou não, galera?
Quem acha que sim, levanta a mão. Ah, tá dando mais certo essa mãozinha aí. Quem acha que não, levanta a mão agora. O Patrick achou que não, levantou a mão atrasado ou achou que não. Eu acho que ele levantou a mão atrasado. Quem não está na aula, levanta a mão agora, porque tem os que não levantaram a mão, tá? Deixa eu só fazer assim, seguimos aqui. Então a gente começou a entender que existe uma parte formal e uma não formal. Deixa eu compartilhar, deixa eu continuar aqui. E agora a gente vai tentar esmiuçar um pouquinho mais isso, tá? Olha só, instrução. O que é instrução? É a transmissão de um conhecimento ou formação de determinada habilidade, ensino ou treinamento. Então, o que é instrução? Quem é que poderia me dar um exemplo do que é uma instrução? Posso seguir no exemplo do handebol. O que seria uma instrução no handebol? Galera, qual é a parte? Como eu instruo no handebol? Professor, Vai lá. eu acho que é uma forma de passar o conhecimento que ele tem ou alguma tática esportiva para se sair melhor ou passar alguma sabedoria dele para alguém. Ó, tu fez um pouco mais amplo do que está dizendo que é instrução, mas tu praticamente foi no ensino, mas tudo bem. Olha só, a instrução seria a transmissão de um conhecimento ou formação de determinada habilidade. Por exemplo, a instrução nesse caso seria vamos colocar assim, o arremesso. Quando eu estou ensinando o arremesso, eu estou instruindo, eu estou dentro do gesto motor. Eu não estou ainda dentro do conteúdo, do ensino do handebol como um todo. Eu estou numa parte dele, entendeu? E agora sim, ó, o que seria o ensino? É uma forma sistemática de transmissão de conhecimentos utilizada pelos humanos para instruir e educar seus semelhantes. Geralmente em locais conhecidos como escolas, o ensino pode ser praticado de diferentes formas. A princípio são o ensino formal e o ensino informal, tá? E o ensino não formal. Então quer dizer que o ensino ele pode ser formal ou não formal, tá? A instrução é quando eu estou ensinando uma determinada habilidade, tá? E o que é educação? A educação é a prática social que visa o seu desenvolvimento do ser humano, de suas potencialidades, habilidades e competências. A educação, portanto, não se restringe à escola. Ela é o conteúdo mais amplo. Então, a educação, ela envolve família, ela envolve a igreja, ela envolve o convívio com os meus vizinhos, o convívio com uma comunidade, com um bairro. A educação é algo bem mais amplo. O ensino é uma forma sistematizada, que pode ser formal ou não formal, tá? E a instrução é a parte mínima, estaria dentro. É como eu vou dar aquela movimentação para ensinar uma habilidade, tá? Para, de certa forma, educar. Então, seria a menor parte. Preciso entender que vocês tenham entendido essa parte aqui. Preciso saber disso. Preciso ter consciência de que vocês entenderam. Ver se vocês... Alguém com dúvida? Quem não tiver dúvida, levanta a mão. Todo mundo entendeu? Quem entendeu, levanta a mão. Tá? Quem precisa de mais subsídio, abre o microfone e tenta trocar ideia comigo. A gente tem que entender que o ensino é a parte mais ampla, que eu posso ter um ensino sem necessariamente estar institucionalizado. A educação pega tudo e a instrução é uma parte segmentada daquilo que eu quero ensinar. Conseguiram pegar isso? Conseguiram entender isso? Tá? Deixa eu seguir compartilhando. Eu tive as mãos erguidas, fiquei mais tranquilo, ninguém ficou com dúvida. Olhamos dessa forma. Então agora eu vou tentar criar a dúvida em nós, tá? E aí eu não vou responder, eu vou esperar por vocês as respostas. Questionamentos. 1. É possível instruir sem educar?
Quem é que vai responder? Eu acho que o próprio instruir já é educar, né? Então, De alguma maneira. excelente. Então, eu não consigo instruir sem educar. No momento que eu estou instruindo, o aluno aprende só aquele gesto, ou ele percebe a maneira com que o professor está se comunicando, ele percebe a maneira com que o professor está se postando frente à classe, que tipo de disciplina. Ele aprende só o gesto do handebol, vamos pegar assim, ou ele aprende tudo o que o professor está passando? O aluno que está prestando atenção aprende tudo, né? Ótimo, excelente. Então, a gente é um educador em ação, querendo ou não. Ou seja, até a maneira com que eu fico parado, eu estou, de certa forma, instruindo, mostrando, tá? Como aquela disciplina funciona. Todo mundo concorda com a colega ou alguém discorda? Então, não tem como eu instruir sem educar. Sempre que eu estiver instruindo, eu estarei educando. Refletindo ainda, é possível educar sem instruir? Estou esperando. Agora a palavra é mais ampla. Eu consigo educar sem estar dando uma instrução? Eu acho que é Eu uma tenho via de tempo. mão dupla, né? O educar também está junto com o Então tu instruir. acha que... vou repetir o que tu acompanhou. É possível instruir, tá? Sem educar? Tu disse não. Toda vez que eu estou instruindo, eu estou educando. Porque educar é algo maior, tá? E é possível educar, então, sem precisar estar dando uma instrução? Eu também acho que não. Porque Aí a gente vai acabar discordando. Aí é possível. O meu comportamento está educando e eu não estou dando uma instrução. Entendeu? Ah, tá. Agora eu entendi agora eu entendi melhor. Ó, a instrução sempre vai ser um processo de educação. Eu estou instruindo para que ele aprenda alguma coisa. Agora eu posso não estar instruindo, estar apenas conversando e eu estou educando. Pegou? Sim, sim, agora eu peguei mais claro. Tá? Educar é algo bem maior, bem mais amplo, que pega muito mais do que só uma simples instrução. Toda a instrução vai estar dentro do ensino e da educação. Agora, nem toda a educação vai estar dentro da instrução. Agora, vamos complicar um pouco mais. É possível ensinar sem instruir? Só tem uma aluna debatendo comigo, isso é muito Eu estranho. acho que sim, professor, porque do ensinar pode-se aprender várias coisas sem precisar instruir. E como é que tu ensina sem instruir? Apenas conversando ou fazendo alguma coisa sem ser instruindo. Então, vocês pegaram o que o colega disse? Ele quis dizer assim, ó, não preciso estar mostrando como é que faz e nem especificamente falando sobre aquilo. Eu posso estar ensinando, falando sobre várias coisas. Um exemplo, professor de alguém que ensinava sem falar especificamente. Quem ensinava muito, sem ser específico, ele sempre contava uma história, era Jesus Cristo. Jesus Cristo ensinava, instruía, tá? Sem necessariamente estar mostrando e sem ser específico. Ele contava uma história, tá? A respeito de alguma coisa. Ele fazia, por exemplo, falou sobre o filho pródigo, ele falou sobre os talentos. Então, ele sempre criava uma história para instruir aquilo que ele queria, para ele ensinar aquilo que ele queria. Então, ele ensinava muitas vezes sem instruir. Mais complexo a gente fica. É possível instruir sem ensinar? E aí? Vamos lá, galera. Eu consigo instruir e não ensinar nada? Ou toda vez que eu estiver instruindo, eu vou estar ensinando? Puxa, eu vou ter que olhar as mãozinhas de vocês aí, ou se alguém está escrevendo. Acho que eu perdi os alunos. Eles saíram da aula. A última pergunta, quem é que acha? Eu acho que sim, professor.
Sim, então por quê? Porque no momento que eu estou instruindo, eu estou fornecendo informação, então aí já está tendo um processo de ensino, ou não? Estou errado. Para aí, olha só. A pergunta é possível instruir sem ensinar? Está dizendo que sim, que é Estou dizendo possível. que sim. Eu acho que é. Como é que tu instrui sem ensinar? Me explica. Como é que tu instrui sem ensinar? Espera aí, que agora complicou aqui. É que tu está dizendo uma coisa, está afirmando que a frase está certa, mas está me dando um exemplo que ela está errada. Ah, Ei, professor, instruir já não é ensinar? Exatamente, mas eu queria saber se é possível tu instruir sem ensinar. Eu já estou meio perdido aqui, mas vou acompanhando você. Não é possível tu instruir sem ensinar. Sempre que tu estiver instruindo, tu vai estar ensinando alguma coisa. Sim, tu está ensinando movimento, um exemplo. Está Se ensinando tu- movimento, já está ensinando. Exatamente, tu está instruindo o movimento, está Está ensinando ensinando o movimento. movimento, já estou ensinando para quem tu está passando. Exatamente. Todo mundo entendeu? Levanta a mão se todo mundo entendeu aí. Tá? Quem não entendeu, abre o microfone e discute agora, porque isso vai apertar mais agora quando falar em método e metodologia. Tá? A gente tem que ter em mente, galera, como professor de educação física, o que é instruir, o que é ensinar e o que é educar. Tá? Vamos fazer algumas discussões para ir mais fundo com isso aí. Tá? Vamos pegar um esporte aí. Tem alguém do futebol? Levanta a mão aí. Ah, teve alguém que fez estágio de escolinha aí, né? Levanta a mão quem é do futebol. Ótimo. Então, tu pensa sempre em futebol, tá, Patrick? Defende o futebol com unhas e dentes. Quem é que gosta de handebol aí? Levanta a mão. Então, Ana, tenta pensar no handebol, tá? Quem que gosta de atletismo? Levanta a mão aí. Ninguém. Você quebrou. Basquete. Tá, pensa no basquete, gente. Antônio também. Quem é que gosta do basquete, vôlei, handebol, futebol? Falei dos 4 fantásticos, né? E falei do atletismo. Algum outro esporte, como natação ou alguma coisa assim, tenta pensar nesse esporte, tá? A pergunta é, como é que eu posso ensinar esporte na escola? Tá? Como é que eu posso ensinar esporte na escola? Por onde eu começo? Por onde eu começo o futebol, Patrick? Por onde eu começo o futebol? Patrick? Você está aí? Por onde eu começo o futebol? Só aqui, professor. Primeiro, regras, né, eu acho. Tá, isso Ou primeiro, para desenvolvimento, correr com a bola, fundamentos. Tá. Ensinar, Então, eu... não ensinar já a jogar já, mas ensinar desde o início, como correr com a bola. Beleza. Quem é que falou aí do handebol, tá? Que defendeu o handebol. Como é que eu começo a ensinar o handebol? Como é que tu acha que eu deveria, né? Vamos trocar essa informação. Quem é do handebol, defende o handebol aí para mim. A Ana do... Vai, eu começaria pela história do handebol, professor. Pela história do handebol, beleza. Quem é que é do vôlei? Quem é que defendeu o vôlei? Como é que começaria o vôlei? Quem é que tá no vôlei? Acho que o senhor não chegou a falar vôlei, professor. Ah, então pode defender o vôlei, quem tá no vôlei. Defende o vôlei. Como é que começaria o vôlei? Quem é que falou do basquete? Como é que começaria o basquete? É eu, professor. Eu acho que, primeiramente, eu daria daria ideias como funciona o basquete de início para eles, mas começaria com brincadeiras, entendeu? Brincadeira. Trabalhando com brincadeiras, puxando para a área do basquete. Legal. Mais alguém quer falar como começaria o ensino do esporte?
Agora eu vou tentar deixar um pouquinho mais condensado, assim, o que a gente está perguntando, tá? Começou a tua primeira aula, tu está lá com as crianças, uns vão começar pelo histórico, outros vão começar pelo fundamento, outro vai fazer brincadeira, tá? Eu poderia, por exemplo, começar o vôlei simplesmente com a bola, com os alunos colocar um número X de um lado, um número do outro, e colocar a regra que a bola deveria passar por cima da rede e cair no chão. Quem caísse no chão do outro lado fazia o ponto. Vou explicar. Tem um time desse lado, um time desse lado, não disse o número. Eu dei uma bola de vôlei e eles deveriam jogar a bola por cima e ela deveria cair no outro lado. Se caísse lá, era ponto deles. Se esse aqui jogasse, caísse aqui, é ponto desses aqui. Eu posso começar ensinando vôlei assim? Eu acho que sim, professor, porque aí o senhor está começando a dar ideias para ele como funciona o esporte que o senhor quer passar para o teu aluno. Ou eu devo começar por toque, manchete, saque e depois levar para o jogo? Eu acho que depois, eu acho que a gente começaria a dar ideias para o aluno como funciona aquele esporte. Tá. Patrick defende futebol, eu poderia começar por aí, dar a bola para os dois times, botar um goleiro de cada lado e dizer, vocês fazem gol lá e vocês fazem gol aqui. Quando não tem como, professor, é impossível. Porque, para começar, eles não iam saber nem que lado eles são, quem é o time deles, para onde vai fazer o gol, né? Então não tem como. Quem é que está no handebol? Eu poderia fazer assim, com a mão você tem que fazer gol lá e com a mão você tem que fazer gol aqui, se eu apitar para, se eu apitar e mando continuar, continua. Não pode bater nos outros. Eu poderia ensinar handebol assim? Iniciar assim? Não, por que não, Ana? E por que sim, né? Tanto faz. Você colocou não, então por isso eu perguntei por que não. Não estou afirmando, estou perguntando. Porque acho que precisa das regras antes, tá? Porque acho que precisa antes de começar a jogar. Então eu acho que precisa das regras antes. Anotem aí, não tá nos slides. Nós temos métodos, daqui a pouquinho a gente vai chegar, que a gente pode ensinar na educação física, que se chama método global. Escreve aí. Método global. O que consiste o método global? Dar uma amostra do todo, tá? E colocar a jogar para depois ir dando os detalhes. Depois a gente tem o método, escreve aí, método parcial. Entre parênteses, escreve aí, Jack Stripador. Divide em partes e começa a ensinar. Pode começar pelos fundamentos, pelas regras, e aí tu vai ensinando até chegar ao jogo. Pegou? Então aí, Patrick, repete para mim quais são os dois. Não, Patrick é velho. Cristiane, quais são os dois tipos de método que tu escreveu agora aí, que eu pedi para te escrever? Cristiane, você está aí? Bianca, salva a Cristiane, tu está aí? Quem entender a parte do método global? O método global consiste, João Vicente, em tu ensinar o todo. Tu chega ali, dá a bola, mostra a rede de vôlei e diz, ó, se cair do outro lado é ponto. Tu não te preocupa se eles vão dar bandeja, se vai ter saque, se vai ter... Tu primeiro só coloca eles ali de forma lúdica, brincando, e eles têm que jogar a bola por cima da rede. Essa é a regra, tá? Esse é o método global. Eles vão ver o jogo e vão ir lá fazer. Método parcial. Eles vão lá, tu vai começar a ensinar pelos fundamentos ou pelas regras, tá? Então, tu pode escolher os dois, método global ou método parcial. Também a gente tem o que a gente chama de método misto. O que é método misto, professor? Tu começa ou pelas partes, fazendo um jogo com aquelas partes, tá? Ah, hoje nós vamos aprender só toque, só vale dar toque de um lado para o outro. Então, aí tu está dando um método parcial misto. Pegou a parte que é o toque. Usou um método misto por quê? Porque já é um jogo de toque, tá? Por cima daquela rede. Ah, hoje vai ser só manchete. Então, esse é um exemplo de método misto. Então, eu tenho o método global, onde eu dou todo um jogo para começar a ensinar. Método parcial, onde eu começo pelos fundamentos para chegar no jogo.
E o método misto, onde eu pego parte dos fundamentos e coloco uma brincadeira ou um jogo para que eles façam só com aquela parte. Se todo mundo entendeu, levanta a mãozinha aí para eu poder continuar. Quem não levantou, não entendeu, a hora de discutir é agora, tá? Todos levantaram a mãozinha, eu respiro e sigo em frente. Professor, então eu posso dar o método global, como o senhor passou aí, e ir afunilando o aluno conforme a gente vai dando as aulas, né? Aí trazendo mais para a parte técnica do esporte. Exatamente. Até a gente pode seguir um pouquinho mais o que a gente quer de objetivo desse aluno, tá? Vou pegar a tua fala, Gisele, porque eu acho que ela foi muito boa agora. Olha só, eu quero que ele, se tu quer que um ser humano pense de maneira global, que ele tenha uma visão sistêmica, ou seja, que ele enxergue todo um sistema, tá? Tu deve ensinar as coisas por parte para ele ou de forma global? Eu acho que de forma global, né, professor? Porque quando o senhor deu ali o jogar bola para um lado para o outro da rede, tu já está ensinando ele também ali já. Já está mostrando que a bola tem que ir para um lado e para o outro. Depois, conforme tu vai passando as aulas, o entendimento do aluno, tu vem buscando junto com ele o que tu vai afunilar mais, entendeu? Tu vai poder projetar mais no teu aluno. Perfeito, Gesiel. Gesiel, vou contigo agora, gostei. Me diz assim, quando eu faço isso, eu coloco mais gente com vontade de jogar ou eu vou acabar excluindo algumas pessoas? Não, eu acho que tu traz mais eles para si, porque tu vai sempre tornar uma brincadeira e vai passar o teu objetivo sem eles perceber. Gisele, gostei dessa fala. Agora eu quero saber se os colegas concordam. Quem concorda com ele, que eu não colocando muita regra, colocando um pouquinho a regra e deixando jogar, sem me preocupar muito com os fundamentos no primeiro momento, eu vou ter mais gente do que se eu colocar as regras e já me preocupar com toque e manchete? Levanta a mão, quem concordou com o que ele disse. Quem concorda com ele, levanta a mão. Então, a gente está percebendo que a grande maioria aqui, né, os que estão na sala, entenderam que se a gente começar de forma lúdica, sem se preocupar com os detalhes, a gente vai estar criando na criança uma vontade de participar, porque daí ela não se preocupa se ela sabe ou não sabe fazer toque, se ela sabe ou não sabe dar saque, porque não tem essa regra ali, tá? E ela vai ter mais coragem para participar, e ela vai ter uma visão maior. Vou fazer outra pergunta para ti ainda, Gesiel, tá no ponto. Diz assim para mim, tu acha que quando eu deixo elas jogarem assim livremente, elas vão começar a procurar táticas diferentes de fazer o ponto sozinhas? Eu acho que sim, professor, que ela vai querer melhorar o desempenho dela. Ela vai querer aprender. Vai querer buscar, porque ela vai estar, ao mesmo tempo, nós vamos estar divertindo a criança em quadra, entendeu? E ela vai querer descobrir como é que ela faz ponto, ela vai começar a descobrir outras maneiras de jogar, ela vai enxergar o jogo como um Vou todo. começar a criar curiosidade no aluno. Aí eu vou conseguir aplicar mais ainda. Eu penso assim, professor. Beleza, a Cristiane acabou de concordar contigo no chat, que ela escreveu. Então tá, a gente está indo na mesma percepção, tá? Agora eu vou lá no Patrick. Patrick, tu acha correto, por exemplo, eu ensinar uma criança de 6, 5 anos a ser fixo no futebol? A jogar no futsal de salão na posição de fixo? Eu acho que não, professor, porque dependendo, se for primeiras aulas, elas nem vão saber o que é posição dentro da quadra. Tá, e depois, no seguir das aulas, tu acha que para 5, 6 anos eu tenho que ensinar o que... Vou falar os nomes, né, que é populares. Ser ala, ser frente ou ser fixo? Não tem como. Tu acha que eu tenho que fazer ela passar por... Mesmo elas sabendo qual é a posição de qual, elas não vão conseguir ficar ali. Vocês já notaram como é que surge a maioria dos goleiros? Como é que surgiam os goleiros? Eu acho que quando forem pequenininhos assim, eles gostam de, pelo menos comigo a experiência foi, eles gostam de, se atirar e pegar a bola, e aí eles vão surgindo assim. Mas lá na várzea, tu é ruim na linha, então vai pro gol, então. É bem assim. É bom onde eu queria, Patrick. O ser goleiro surge da exclusão, da segregação.
A segregação vai muito para o racial, da exclusão mesmo. O cara é ruim, chuta mal, não joga bem futebol, tu vai no gol. E é assim que começam a surgir os goleiros. Então, na verdade, a minha pergunta é, João, tu abriu o microfone, pode falar. Era como o Patrick tinha falado. Vai na linha, como é ruim, vai pro gol. Aí vai começando a pegar a mão. Eu, no futebol, possivelmente seria goleiro, que eu sou muito ruim. Então, eu ia me colocar no gol. E eu sou ruim no gol igual, então acho que eu ficaria fora da historinha aí. Tá? Eu já achei meu lugar já no gol, professor. Então, ó, voltando assim, ó. Quando se ensina as crianças e elas estão participando de uma escolinha, até tem uma pesquisa sobre isso, tá? Ela foi realizada em 2017 e a pesquisa que foi realizada, ela fez a seguinte pergunta para as crianças, tá? Para as que estavam sempre no banco ali. Você prefere, a pergunta é bem essa assim, você prefere ser vencedor, que a equipe seja vencedora, ou você prefere jogar pelo menos um tempo da partida? O que vocês acham que as crianças preferiam? Jogar? Quem acha que é jogar, levanta a mão. Eu acho que elas preferem sempre vencer, né, professor? Ou tu acha que elas preferiam não jogar, ficar no banco? Quem acha que elas preferiam não jogar, ficar no banco, mas a equipe ser vencedora? Eu acho que todo mundo quer participar, né, professor? O resultado não importa. Então, olha só, se tu tá querendo desenvolver com o futebol, com o esporte, o senso de equipe, e tu não coloca eles a jogarem, eles ficam no banco só como reserva, 26% dos entrevistados preferiram vencer, não precisava jogar. Agora, 74% preferiam não vencer, mas jogar um pouquinho, porque ele queria era participar. Então, se o teu objetivo maior era ensinar o comprometimento da equipe, eles ficarem no banco não estava ensinando isso. Tá? Estava ensinando que a vitória era mais importante do que a participação de todos. Então, há umas confusões no ensino do esporte que são realizadas por nós mesmos. Tá? Como, por exemplo, não leva mal o Patrick, não é específico para ele, eu sei como ele trabalhava, então tinha uma outra intenção, mas especializar as crianças muito cedo é um erro. A criança ela tem que experimentar todas as partes do esporte. Ela tem que experimentar ser goleiro, ser à frente, até ela descobrir como é que é o melhor para ela. Ela também tem que experimentar todos os esportes. Ela tem que passar a experimentar o vôlei, o handebol, o futebol, o basquete. Ela tem que experimentar todos da mesma forma que o Gesier falou. Mesmo que de forma lúdica, ela tem que tocar na bola de basquete, ela tem que entender que ela tem que arremessar naquela cesta para ver se é isso que ela gosta e se ela tem habilidade para aquilo ali. Então, a nossa função como educadores, como mediadores, como professores, não é especializar o aluno em um esporte, mas é fazer todo mundo participar por todos os esportes. Cristiane, vai abrindo o teu microfone, porque vai demorar uma meia hora tu abrir o microfone, eu já sei disso, tá? Eu vou fazer uma pergunta para ti. Cristiane, quando você estava na aula de educação física, você participava? Você era do grupo que não participava? Ou o professor dava uma bola de vôlei para as meninas, uma bola de futebol para os meninos? Como é que era a educação física? No meu colégio era separado as meninas dos meninos. E aí, geralmente participava. E era o que é a educação física? A educação física era... A parte teórica era dia de chuva. E a parte prática sempre que tinha sol no pátio ou na volta da quadra do colégio, assim, correndo. E o que era a prática? A prática tinha um pouco de tudo. Tinha vôlei, tinha handebol. Então, Atletismo tinha muito pouco. E caminhada e corrida tinha bastante. Mas era na volta da quadra do colégio. Então, você teve a possibilidade de escolher várias opções, é isso? Não, no caso, era o que era proposto para a turma, né? Aí depois, quem queria fazer vôlei
ou quem queria fazer handebol, o colégio disponibilizava, mas era em turno inverso. Ah, entendi. Bianca, como é que foi a sua educação física? Quando eu estava no ensino fundamental, geralmente as meninas dançavam e os guris jogavam futebol. E depois no ensino médio, aí tinha aula. Era vôlei só, no 15, se eu não me engano. Agora volto lá na Cristiane, mas pode ser a Bianca primeiro, tanto faz, ou mais alguém. O que poderia ser melhorado na tua aula de educação física, Cristiane? Olha, até que a minha aula, acho que não. Eu dei bastante sorte com meus professores. Eles. E nada, por exemplo, tu poderia ter tido um contato maior com salto em distância e salto em altura. Ah, sim, nessa parte, sim. Tu não tem nem noção de como funciona. Não, tem muita coisa que eu não tenho conhecimento nenhum, principalmente de atletismo. Tá, e quando tu passar pela cadeira de lutas, ou a disciplina de lutas, qual é a luta que tu aprendeu na educação física? Nenhuma, só ajudou porque eu fiz por fora. Tá, então tu tem sorte de ter feito por fora. Qual é as danças que tu dançou quando tu passar a participar na disciplina de dança? Ficou pensando. Bianca, tu participou do basquete? Tu, quando chegou, já teve basquete, Bianca, na Urcamp? Na Urcamp, sim. E aí, quando tu chegou para jogar o basquete, tu sabia alguma coisa? Tu tinha alguma habilidade? Ou Não. tu aprendeu na faculdade? Só na faculdade. Beleza. A gente não tive contato. Você sabe que a gente é medalhista, né, de ouro no salto sobre o cavalo, né? Vocês já viram isso, né? Sim, levanta a mão quem sabe que a gente é medalhista de ouro nisso aí, nessa Olimpíada. Vocês não sabiam? Não estão olhando as Olimpíadas? Tá. E é uma menina que saltou sobre o cavalo ainda? Então, o que eu queria perguntar para vocês assim, quando a gente chega na faculdade, a gente começa a perceber que o professor de educação física, que é o caso de vocês, tem que ter naquele cinto de habilidades pelo menos um conhecimento para depois chegar na escola e dar um pouco de cada atividade. E aí a gente percebe que se a gente for especializado antes, acontece o que conosco? Nós não temos essa condição de aprender melhor ou pior aquela disciplina. Aí chega na faculdade também, que é o caso de vocês, que é diferenciado, o tipo de trabalho desta universidade é a construção do conhecimento partindo de vocês. Ou chega, o professor não chega explanando como deve ser. O professor chega construindo de vocês para o todo. Por exemplo, o antigo ensino era assim na universidade. O professor colocava o slide e dizia: quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. E aí tu só tinha que decorar aquilo para colocar na prova. Agora não. Ele chega e pergunta assim: como foi descoberto o Brasil? E aí vocês vão... Não, os primeiros eram os índios, como é que eles chegaram lá? E aí vocês vão discutindo. Mesma coisa acontece aqui. Claro que vocês têm a disciplina de handebol. E aí a disciplina de handebol tem que ensinar vocês os fundamentos, vocês têm que ter contato com isso, tem que criar os seus próprios exercícios, tem que coletar um pouco dos exercícios do professor, tem que aprender um pouco desse sistema. Então, vou pegar o basquete agora como exemplo, a mesma coisa, e tu tem que pensar que, por exemplo, o Gesiel vai ser um técnico de basquete, ele pode precisar de conhecer melhor o basquete. Então, tu tem que dar desde os fundamentos que ele vai trabalhar na escola, como ele vai trabalhar na escola, mas tem que dar uma noção para ele de defesa e ataque, que ele consiga treinar uma equipe escolar. Desculpa. E também que ele consiga ter uma pequena noção das regras, caso ele opte por apitar uma competição. Então, só que são pequenas gavetas, né? E aí, se tu for trabalhar em específico aquilo, tu vai te especializar um pouco mais, mas as tuas primeiras aulas, tu vai conseguir desenvolver se tu tiver essa técnica, tá? Se tu tiver passado pela universidade. Deixa eu voltar aqui. Então, nós fomos conversando, chegamos à conclusão de que a gente precisa ensinar de forma mais agregadora, pelo que o GCR falou e pelo que vocês concordaram. Entendemos que a gente pode começar pelo método global, já discutimos um pouco dos métodos, entendemos que eu posso ensinar de forma lúdica, que eu devo ensinar, anotem assim, eu devo ensinar a criança de forma lúdica, eu devo
ensinar a criança de forma lúdica, eu devo, depois eu posso ensinar o jovem de forma lúdica, eu posso ensinar o adulto de forma lúdica e eu posso ensinar o idoso de forma lúdica. Eu posso ensinar a todos, mas eu devo ensinar a criança de forma lúdica e fazer ela experimentar o máximo do corpo dela. Lembra que a nossa educação ali é através da corporeidade, tá? Vou compartilhar com vocês e vou seguir discutindo, tá? Tá perto das 9, não se assustem muito. Então, nós discutimos essas possibilidades aqui, refletimos sobre ela, o que é instruir, o que é educar, fizemos esse questionamento para nós aqui, já discutimos. Educação, instrução e ensino. Educação é um conceito amplo que se refere ao processo de desenvolvimento de personalidades, ou da personalidade, envolvendo a formação de qualidades humanas físicas, morais, intelectuais, estética, tendo em vista a orientação da atividade humana na sua relação com o meio social. Isso é educação. Num determinado contexto social. Contexto de relações sociais, desculpa. Educação corresponde a toda a moralidade de influências de inter-relações que convergem. Então, a educação é o todo, tá? Educação é a instituição social que se organiza no sistema educacional de um país, num determinado momento histórico. É um produto significando os resultados obtidos da ação educativa conforme propósitos sociais e políticos pretendidos. É processo por consistir de transformação sucessivas, tanto no sentido histórico, quanto no desenvolvimento da personalidade. Então, ela é um todo, é isso que eu tenho que entender. O que é instrução? Se refere à formação intelectual, formação e desenvolvimento das capacidades cognitivas, mediante o domínio de certo nível de conhecimento sistematizado. Então, aqui é quando eu quero ensinar um conhecimento sistematizado, quando eu quero pegar a menor porção. O ensino corresponde às ações, meios e condições para realização da instrução. Contém, pois, a instrução. Então, dentro do ensino, eu tenho a instrução. Eu uso a instrução para ensinar. O ensino é o principal meio e fator das educações, ainda não o único, e por isso destaca-se no campo principal da instrução e educação. Passei. Metodologia e método. Tá? Metodologia, agora naquela mesma sistematização, ela envolve um método, tá? Onde é que a gente vai chegar agora? Como que eu escolho? Eu escolho o método de ensino que eu vou utilizar, tá? O que quer dizer metodologia, o que quer dizer método? Já vamos definir o que é metodologia e método para a gente não se perder. Métodos, tá? É esse conteúdo aqui. Método de ensino são as ações desenvolvidas pelo professor, apresentadas pelo educador pedagogo ou pedagogista, pelas quais se organiza as atividades de ensino e dos alunos para atingir os objetivos de trabalho docente em relação a um conteúdo específico relacionado com a educação. Então, aqui dentro do método é que eu vou escolher as maneiras de instrução, tá? Que vão ser adequadas para o aluno e para o objetivo que eu quero ensinar. O que é metodologia? Uma metodologia de ensino é a aplicação de diferentes processos ou diferentes métodos no processo de ensino e aprendizagem de uma ou mais áreas de conhecimento. Uma metodologia de ensino é também um caminho para se aprender e ensinar algo. E esta referência grega é métodos, significa caminho para chegar a um fim, um objetivo. Então, olha só, um método é uma das formas de ensino. Eu vou usar aqui o método global, tá? Metodologia são todas as formas. Eu vou iniciar pelo global, depois eu vou ensinar as regras, depois eu vou fazer um misto, que é ele sabendo as regras jogar, depois eu vou voltar para o parcial novamente, vou ensinar
os fundamentos. Depois que eu ensinei os fundamentos, eu vou voltar para o global, ou eu vou fazer um misto entre os fundamentos e um jogo só de fundamentos. Então, o que acontece? Metodologia é o conjunto de métodos que eu vou utilizar para atingir o meu objetivo, tá? Então, olha só, o método, tá, é o caminho para eu utilizar atingir o objetivo. Então, o método é o caminho para eu atingir o objetivo. Existe uma relação muito grande, tá, entre o método e o conteúdo. O que isso quer dizer, professor? Que determinados conteúdos, vocês vão notar como professores de educação física, determinados conteúdos, tá, eles se adaptam ou são melhores de serem ensinados com determinados tipos de metodologia, tipos de métodos. Por exemplo, deixa eu interromper aqui, tá? Antes da gente discutir um pouquinho, deixa eu interromper o compartilhamento e falar sobre isso. Ó, quando eu vou ensinar dança, por exemplo, vou dar um exemplo. Estou ensinando dança para o grupo, tá? Para os meus alunos. O que é mais fácil? Se a dança for uma dança folclórica ou tradicional, uma dança que talvez vocês ainda não conheçam, uma dança como o pau de fitas, aquelas fitas, sabe? Que eles vão trançando. Quem conhece ou já ouviu falar do pau de fitas, ergue a mãozinha aí, assim para mim poder dar esse exemplo. Tá? Quem já ouviu falar. Os outros não viram ainda? Só a Bianca? Tá. Para eu ensinar aquela dança, é mais fácil eu ensinar ela por partes. Eu pegar e dividir ela, parte por parte, e ir ensinando até eu chegar no global. Então, qual é o melhor método para eu atingir o objetivo de ensino daquela dança? É eu dividir por partes. Se eu chegar e der as fitas e mandar eles trançar, não vai rolar, tá? Eles não vão saber fazer. Beleza. Agora, se eu for ensinar um sertanejo universitário, um 2 e 2, dançando 2 e 2 enlaçado, eu posso começar pelo global, porque o meu objetivo naquela dança, eu vou notar que o método global pode ser feito tranquilamente e não vai ter problemas e vai facilitar. Então, com isso, o que eu quis abrir a mente de vocês aqui? Eu quis dizer para nós todos, tá? Que o método é o caminho para o objetivo. E o conteúdo, eu vou olhar para o conteúdo e eu vou descobrir qual é o melhor método para eu atingir esse objetivo. Então, da onde eu vou partir? Eu vou partir do conteúdo. Tá? Vou partir do conteúdo para descobrir o método para atingir o objetivo. Certo? Não. Normalmente eu começo pelo objetivo. Qual é o meu objetivo? O professor deu um exemplo de dança. Então, eu começando, o objetivo é ensinar uma dança. O objetivo é ensinar uma dança. Ótimo. Que dança é? É a dança do pau de fitas. Opa, então o meu objetivo é a dança. Qual o método que eu vou utilizar para ensinar esse conteúdo? O meu objetivo é ensinar essa dança, o melhor método, no momento, já experimentei, é por partes. Então, vou ensinar figura por figura para atingir o meu objetivo. Mas o objetivo daqui é ensinar um sertanejo universitário, 2 e 2 é fácil. É fácil, então o conteúdo é ensinar um 2 e 2 e o objetivo é que ele aprenda. Eu posso usar um método global, vou seguir pelo caminho. Ou posso usar um método simples, eu mostrar a dança como um todo, depois eu ensinar por partes. Tá? Então, o objetivo é o primeiro passo para eu descobrir o método, e o método tem uma relação muito grande com o conteúdo. Tá? Discussão. Método tem relação com o objetivo que temos ao ensinar um esporte. Devemos pensar no ensino dos esportes levando em conta que as crianças apenas aprendem a jogar uma modalidade. Devemos pensar no ensino dos esportes levando em conta que as crianças apenas aprendam a jogar uma modalidade. Podemos, através do ensino do esporte, refletir a vida em sociedade? Podemos através do esporte, trabalhar a humanização?
ou buscar a humanização? Então agora vamos discutir isso aqui. O método tem relação com o objetivo que temos ao ensinar um esporte, tá? Primeira pergunta. Devemos pensar no ensino do esporte levando em conta que as crianças apenas aprendam a jogar uma modalidade? É isso que a gente tem que levar em conta? O que vocês me dizem? Quando eu ensino um esporte, eu devo pensar apenas que o objetivo é ensinar o esporte só? Ou como educador eu tenho que pensar que quando ele está praticando ou aprendendo aquele esporte, ele está aprendendo muito mais do que só aquele esporte? O que vocês têm para me dizer? Professor, eu acho que ele está aprendendo muito mais, professor. Então, Muita coisa envolvida, entendeu? Até para a vida toda dele, desde um movimento do esporte, como um exemplo, ensinar ele a saltar, futuramente, daqui a 10, 20 anos, ele vai saber saltar. Então tu está me dizendo, Gesier, que quando tu está praticando um esporte, está ensinando um esporte, tu como educador está ensinando o que seria um convívio em sociedade para ele? Também, professor. Por quê? Porque através da educação, através do movimento, através dos métodos que a gente vai passar, aquilo vai abrangendo a vida dele no futuro, tanto como globalização, até para o convívio com outra pessoa. É muita coisa, o senhor sabe que envolve muita coisa. Eu tô meio perdido, eu tô voltando agora, mas eu tô conseguindo conversar ainda. Mas eu acredito que sim, ajuda bastante no futuro de uma criança. Tu constrói um futuro bem produtivo nela, se tu aplicar a metodologia certa. Quem concorda com o Gesier, ergue a mão, por gentileza. Mão virtual, tá, pessoal? Vou esperar. Quem não levantou a mão, eu sei que não está na aula. Tá? Beleza, já sei que vocês estão aí. Então, nós chegamos à discussão aqui, o Gesier nos ajudou a refletirmos que quando a gente está ensinando um esporte, a gente não pode pensar só no esporte especificamente, mas que aquele esporte está nos ajudando a ensinar ética, respeito às regras, respeito ao colega. Ele sabe que se ele der uma cotovelada no nariz, ele está errado. Te interrompendo, é isso aí mesmo, professor, só que eu não estou conseguindo lembrar para falar. Não, mas está perfeito, acho que a tua participação está legal. Eu posso humanizar mais através do esporte? É as perguntas que estavam naquele slide. Posso humanizar, Bianca? Tornar uma pessoa mais humana através do esporte? O Antônio botou que sim, está te ajudando, ajuda dos universitários. A Bianca botou claro. Me dá exemplos então, Bianca. Como eu posso humanizar? Pensando no próximo. Ótimo. Agindo também, né? Agindo no próximo. Não vai machucar o colega. Exato. Eu vou tentar fazer o gol, mas eu tenho que entender as regras, tenho que entender que eu não posso passar por cima dos outros. Eu também tenho que entender que na equipe tem mais gente jogando, que eu tenho que passar a bola. Então, são várias funções que o esporte trabalha mais do que só o esporte propriamente dito. Continuo com vocês aqui, a gente questionou-se sobre isso aqui, ó, essas 3 perguntas, e nós nos respondemos. Quais são os conteúdos do esporte coletivo? Olha só tudo que a gente vai trabalhar. O indivíduo e suas atitudes individuais dentro do coletivo. Vocês acham que a gente vai abrir o microfone e falar para mim? Sim. Vocês acham que a gente trabalha o indivíduo e suas atitudes individuais dentro do coletivo? Ele pensa ele individualmente como ele está dentro daquele coletivo e que as atitudes que ele vai ter vão influenciar no time? O que vocês acham? Sim ou não aí? Só um responde sim, se for sim, a maioria, ou não. Sim. O comportamento individual no esporte e as atitudes em relação ao próximo, ele reflete sobre isso? Sim ou não? Tá, como eu não consigo ouvir vocês, estão com dificuldades aí, eu vou entender que sim. Quando vocês discordarem, tá? Vocês digam, ó. Ele aprende também as regras e a conduta do indivíduo dentro do esporte. Ele aprende forma de defender-se dentro do esporte coletivo e a integridade do coletivo. Ou seja, ele tem que se defender,
mas ele não, com isso não pode prejudicar todo o coletivo. Ele não vai se defender dando uma voadora em alguém durante o jogo. Não, ele vai se defender para que não seja feito um gol, ele não vai deixar fazer o gol, ele vai tentar ficar na frente da bola, ele vai tentar interceptar o arremesso, ele vai bloquear no vôlei, ele vai marcar o colega, mas ele não vai com isso tentar prejudicar a integridade do coletivo, ou seja, machucar o colega, ao mesmo tempo ser expulso, ao mesmo tempo cometer uma falta, criar um 7 metros, criar um pênalti, tá? As formas de atacar dentro do esporte, ele aprende, mas ele aprende que essas formas de atacar, ela tem que manter a integridade dos participantes. A gente está ensinando isso dentro do esporte. Ele aprende as técnicas? Sim. Ele aprende as táticas? Sim. Ele aprende os elementos estruturais do esporte? Sim. Ele aprende que a bola no handebol é com a mão e não com o pé. Ele aprende que existem linhas que demarcam. Ele aprende que existe uma mesa de cronometrista, que tem aquelas pessoas que fazem anotação. Ele aprende que tem o juiz, que ele respeita o juiz. Ele aprende os fundamentos básicos, sim. Ele aprende o que é uma empunhadura, o que é um arremesso, o que é o passe, o que é a recepção. Ele aprende uma hierarquia, sim. Ele sabe que tem o técnico, que tem o capitão. Ele aprende ética, sim. Ele sabe que é antiético fazer uma falta. Ele aprende moral, sim, ele aprende moral enquanto está ensinando, enquanto está fazendo esse esporte. Então, o esporte em si, e o ensino do esporte, ele é muito maior do que só o esporte. Só a prática para ganhar ou para perder. Ele é muito maior que isso. Método e objetivo, que deve ser definido primeiro. Isso que a gente falou agora há pouco, tá? O primeiro passo é definir o objetivo. Define o objetivo que tu quer. Tá? E depois definir o método para atingir o objetivo. Tá? O objetivo, método e conteúdo estão tudo interligado. Começa pelo objetivo. Qual é o conteúdo que tem que ensinar para aquele lá? Esse aqui. Então, o método melhor é esse aqui. Então, tu vai ter sempre esses três, eles estão interligados. Olha só, tem uma interdependência aqui. Ó. Qual é o objetivo? É ensinar vôlei. Tá? Qual é o método que eu vou começar? Bom, eu vou começar passando o vôlei, colocando a rede no meio e só mandando jogar a bola para um lado e para o outro para mim ter mais adesão. Esse é o método que eu vou usar. Vai ser um método global. Só vou apitar quando a bola cair no chão, não vou ensinar saque, não vou ensinar manchete, não vou dizer que não pode segurar. Vou fazer um jogo aqui. Depois eu vou colocar no meu método algumas pequenas regrinhas. Não pode segurar. Tem que só bater na bola, alguma coisa assim. Então qual é o conteúdo? É vôlei, tá? E o objetivo é ensinar o vôlei, tá preso no outro. Mas qual foi o método que eu usei? O global. Eles aprenderam, aí é uma próxima aula. Bom, hoje eu quero, no conteúdo ensinar a manchete. Então, o meu objetivo mudou. Agora eu quero ensinar um fundamento do vôlei. Qual é o método que eu vou usar? Vou usar o parcial, vou colocar em fileiras, vou trabalhar isso aqui. E depois, o que eu vou fazer para eles se divertirem? A forma lúdica, eu vou fazer um jogo de quem consegue fazer mais manchete, ou uma rodinha, quem deixar cair primeiro perde, tá? E aí o que acontece? Sempre há uma ligação entre objetivo, método e conteúdo. Conteúdo, objetivo e método. Método, conteúdo e objetivo. Isso aqui está sempre interligado. Há uma interdependência. O professor tem que ter isso em mente, tá? O que desejamos construir através do esporte? Se o meu objetivo é construir uma sociedade, tá? Eu tenho que definir o currículo, o que eu vou ensinar, quais são, o que a BNCC pediu para eu ensinar. Ele quer que o aluno seja mais autônomo, que ele aprenda dessa forma, aprenda várias... Bom, então eu defini o currículo. Vou escolher um método, tá? Para que ele atinja o conhecimento, para que ele tenha esse comportamento em sociedade. Se eu ensinar as coisas de forma parcial sempre, segmentada, ele vai ter um método de aprendizado segmentado, ele vai aprender as coisas segmentadas e ele vai viver em sociedade de forma segmentada. Se eu ensinar aqui que ele é individualista, ele vai ter um indivíduo na sociedade individualista depois. Cabe aos professores, cabe a nós. Nós, tá? Essa é a nossa responsabilidade. Escolher os conteúdos, nós vamos escolher os conteúdos, tá? Vem lá da BNCC e diz assim, jogos de invasão. Bom, jogos de invasão são esse. Eu vou escolher o handebol hoje, eu vou escolher o basquete, vou escolher o futsal. São esses três aqui que eu vou trabalhar nesse trimestre, nesse bimestre aqui. Então, escolher os conteúdos.
Escolher os métodos que eu vou passar a cada um desse esporte, isso vai depender do objetivo, tá? Cabe a nós determinar o caminho os caminhos metodológicos que a gente vai usar, tá? Como vai influenciar no indivíduo e na sociedade, como é que eu posso usar aquele conteúdo que eu escolhi para trabalhar, fazer com que aquele aluno seja um ser pensante dentro da sociedade. E se não formos ensinando a pensar no esporte de forma fragmentada, como enxergaremos a sociedade? De forma fragmentada. Então, a gente ter esse pensamento aqui, que isso aqui cabe a nós. Se nós formos ensinando a enxergar o valor no esporte, apenas através da vitória, como eles vão enxergar na sociedade? Então, eles vão entender que só a vitória é que vale. E não os erros. Assim, eles não vão saber ressignificar um erro. Porque não existem erros, tá? O que acontece? O erro é uma forma de eu aprender a não fazer aquilo. Tá? Então, a gente tem que aprender com os nossos erros. Tá? Tem alguns teóricos que falam que errar 50 vezes são 50 formas de aprender a não fazer aquilo. Então, eu nunca estou deixando de aprender, eu também aprendo com o meu erro. Então, se a gente só valorizar a vitória, se a gente usar o esporte só porque os vitoriosos são os que são valorizados, o que nós vamos ter na sociedade? As pessoas só vão valorizar os vitoriosos, só vão enxergar a vitória como valor, e não o processo de aprendizagem, e não vão ressignificar o erro. Eu espero que eu tenha explicado legal para vocês. É um conteúdo que ele traz várias fragmentações, tá? Sobre o que a gente conversou. Fico aberto às dúvidas de vocês. Se ficou alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, fiquem à vontade para trocar ideia agora. Gessiera, alguma dúvida? Ficou alguma coisa para trás? Alguma coisa que tu não entendeu? Eu acho que não, professor, eu entendi bem. Eu entendi uma coisa também que acho que através da regra do esporte, se tu conseguir chegar a aplicar bem as regras, independente do esporte no aluno, tu tá educando e preparando ele muito bem para a vida, né? Mas só que o nosso tempo como professor é curto com ele, né, professor? Aí tem mais a sociedade, né? Concordo contigo. Mas a gente não sabe o poder que a gente tem. O professor de educação física, principalmente, ele muitas vezes é o mais querido, é a disciplina mais querida, tá? Dos alunos. Não quer dizer que eles achem a mais importante, tá? Então a gente acaba influenciando muito, muito, muito nossos alunos. Eu estou percebendo isso aí, que a gente influencia muito na base de vida deles, né? Exatamente. Mais alguém tem algum comentário? Beleza, vou deixar gravado aqui para as pessoas que não vieram. Quais são a tarefa desse módulo aqui, do segundo? Eu pedi quantas questões lá no outro módulo? Quem é que se lembra? Cristiane, quantas questões eu pedi? Para enviar por WhatsApp. Quem é que lembra? São 3 questões. 3, então vocês gravaram. Desse módulo aqui, vocês vão fazer uma questão. Tá? Peguem o que vocês entenderam e façam, então, um total de 4 questões, 3 do módulo anterior, uma desse módulo, e me envia para o WhatsApp. Professor, a desculpa é tal. Escreve numa folha, bate foto, faz no WhatsApp, senta ali, ó, e faz. Isso aqui até às 22 horas vocês têm pronto, não deixa para amanhã. Como vocês preferem esses vídeos? Eu estou gravando aqui para a galera decidir. Que eu suba no YouTube e coloque o link no Moodle, ou eu só coloco esse link aqui e vocês têm acesso. Porque esse link aqui está gravado no Drive da universidade. Para ter acesso a esse vídeo no Drive da universidade, vocês têm que entrar com o e-mail da universidade. Todos já têm? Que eu não quero prejudicar vocês. Eu posso subir o vídeo no YouTube e disponibilizar o link do YouTube, ou eu posso colocar só o link direto lá. Quem é que ainda não tem o... Eu vou prejudicar alguém? Dessa forma? Galera, eu não tenho, mas posso fazer. Cristiane, todo mundo é interessante que tu faça o teu e-mail, tá, da universidade. Aqui, por exemplo, eu abri esse Meet com o meu e-mail da universidade. Aí, quando tu entra aqui, eu nem preciso te autorizar, tu vai entrar direto na aula, tá? E ali tu recebe todos os e-mails. Tu pode abrir Meet para conversar com teus colegas ilimitado. Por exemplo, o Meet hoje, quando tu abre ele tem 1 hora só, gratuito. E aqui a universidade paga para que tu tenha um Meet para fazer reunião com teus colegas ou trabalhos online
ilimitado. Então, vou decidir aqui, vou anotar para mim não me perder. Eu vou colocar para o YouTube, vou subir no YouTube e vou colocar o link disponível. As questões de vocês ficam até sexta-feira, tá? Pode ser até as 22 horas de sexta-feira? Levanta a mão quem acha que tá bom esse prazo. Cara, eu sou pai com vocês. Entendi, professor. Eu não entendi muito bem o que é para fazer aqui. João Vicente, você tem que fazer 3 questões do primeiro conteúdo que a gente teve, tá, hoje, e você tem que fazer mais uma questão desse conteúdo agora, que você acabou assistindo. E aí tu tem que enviar no WhatsApp do professor, não no grupo, no do professor. Pode fazer de qualquer forma, foto, escrever no WhatsApp, só quero que vocês tenham assimilem esse conteúdo. Vou parar a gravação. Quem não veio à aula já sabe que eu parei. Não saiam da aula ainda, tá? Interromper a gravação.